Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje celebramos a memória de São Lourenço, diácono e mártir, padroeiro dos diáconos, do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas, se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus apresenta uma lógica diferente da nossa costumeira lógica de sobrevivência, de que a gente se apega à nossa vida para prolongá-la, seja como for, com unhas e dentes, e, em alguns casos, até fazendo uso, quem sabe, até do que nós chamamos de legítima defesa. Quem sabe até, para não morrer, fazemos uso do direito da legítima defesa. Tirando a vida, quem sabe até isso, de outro, para conservar a própria. É claro que a gente precisa compreender isso aqui dentro da lógica do Evangelho. Não necessariamente significa que haja alguma coisa de errado em a gente lutar pela sobrevivência, em a gente, em situações limites, fazer uso desse expediente da legítima defesa própria ou alheia. Mas a questão é não se apegar a esta vida. Entender que esta vida vale menos do que a vida futura. Saber que o apego obsessivo a esta vida, em todos os sentidos, não somente no prolongamento desta vida, mas às vezes até no usufruto do que esta vida pode oferecer, isso pode levar o ser humano a abrir mão da verdadeira vida e da vida eterna. Então, a lógica que Jesus apresenta é de que a morte faz parte do processo para viver. Num certo sentido, nós experimentamos uma certa relação com a morte em diversas situações que servem para o nosso progresso. Nós renunciamos a tantas coisas para obtermos outras. Por exemplo, quando a gente acumula, ganha dinheiro, por exemplo, o dinheiro só tem valor para nós se a gente gastar o dinheiro. Quer dizer, acumular o dinheiro só não tem valor nenhum para nós. Pode servir até para ostentar, mas não se transforma em bem para nós. Então é preciso morrer um pouco para o dinheiro, para obter aquilo que nos importa. De que adianta a gente ter o dinheiro guardado no banco ou investido e a gente não tratar, por exemplo, da saúde, morrer de uma doença que talvez pudesse ser tratada com os recursos que a gente tem. Nós, para escolhermos uma profissão ou para assumir uma família, nós assumimos uma coisa, mas para isso precisamos renunciar a outras tantas. Temos diversas experiências de morte, de morrer um pouco para viver, para melhorar. Então, neste sentido, diante da nossa relação mais íntima com a própria existência, nós a submetemos ao desígnio, à ordem, à vontade de Deus, que foi quem criou a vida. Então, por isso,
Jesus exemplifica desta maneira: a semente precisa morrer para que a planta possa germinar. Quando a gente é gerado e depois gestado no ventre da mãe, nos encontramos no ambiente onde nos sentimos mais protegidos e aconchegados. No entanto, para nascer é preciso passar pelo parto, que é um tipo de morte. A morte intrauterina, de uma certa maneira. Quer dizer, nós temos que abandonar o útero, e é um processo, ao que tudo indica, até doloroso, para que a gente possa, então, usufruir desta vida, ter esta vida extrauterina. E assim também pensamos que um dia deveremos passar por um processo doloroso também, para deixar esta vida material, física, para entrar na vida divina em plenitude. E, em última análise, Jesus, ao fazer esta comparação, ele está também dizendo o que vai acontecer com ele. Se ele não morrer, não vai ressuscitar. Se ele não morrer, não vai sepultar os nossos pecados para nos transmitir a sua vida divina. E ele então nos convida a vivermos segundo esta lógica de que a vida neste mundo deve servir para que nós a sacrifiquemos na espera e em benefício da vida divina e da vida eterna. Por isso ele diz: se alguém me quer servir, siga-me. Talvez a palavra mais forte aqui seja essa: siga-me. E onde eu estiver, estará também o meu servo. Se Jesus, dizendo isso, tem consciência de que será crucificado, ao dizer: se alguém me quer servir, siga-me, ele está dizendo: se alguém quiser me servir, precisa morrer para si mesmo. Não pode se apegar a si mesmo, a esta vida, a esta existência. Eu repito, é claro que a gente entende muito bem o que significa isso dentro da nossa ordem espiritual, que tem consequências práticas, diretas na nossa existência. Mas de maneira nenhuma nós estamos tratando disso aqui como se fosse uma palavra de Jesus para desmerecer esta vida e dizer ela não vale nada, a gente deve ser quase suicida, de maneira nenhuma. É preciso compreender a palavra de Deus dentro do contexto na qual ela nos é dada. E diante da mensagem que Jesus nos apresenta, a mensagem toda, e não pegarmos um aspecto dela e tirarmos conclusões que são contrárias a toda a mensagem da palavra de Deus. Mas bem compreendido, na lógica do segmento do Evangelho, somos chamados a viver no serviço, no amor, vencendo, matando o nosso egoísmo, o nosso apego a nós mesmos, o apego às coisas materiais. E assim, morrendo espiritualmente, podemos reviver, ressuscitar para uma vida que vale mais do que as coisas que a gente deixou. Rezemos. Ó Deus, o vosso diácono Lourenço, inflamado de amor por vós, brilhou pela fidelidade no vosso serviço e pela glória do martírio. Concedei-nos amar o que ele amou e praticar o que ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.